Olá, bem-vindos à TV Senec. Aqui novamente o Jefão 100% compromisso com a educação. Olha que beleza, Jefão, poético. E hoje nós vamos falar a respeito de guerra civil norte-americana. É um item, é um tópico que tem vários nomes possíveis, né? Se você vai digitar buscando uma aula a respeito desse assunto no YouTube, por exemplo, você poderá digitar Guerra Civil Norte-Americana, Guerra Civil dos Estados Unidos, Guerra de Secessão Americana, né? Também é nome comum para esse evento, mas aqui é uma matéria que nos interessa, é uma matéria fundamental para entender a evolução dos Estados Unidos no decorrer do século XIX e entender o porquê dos Estados Unidos se transformarem na grande potência mundial, é um desdobramento lógico do processo de independência dos Estados Unidos. Nós gravamos uma aula sobre a independência dos Estados Unidos e eu prometi a vocês essa questão referente à Guerra Civil, porque é a continuação lógica do processo de independência dos Estados Unidos, porque o que nós dissemos aqui é que no momento da independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, que foi criada em 1787, ela se caracteriza por uma flexibilidade muito grande, é uma Constituição muito curta, que dá aos estados uma autonomia muito significativa, justamente porque você tem uma realidade muito distinta entre a parte norte e a parte sul do país. Nós temos situações muito diferentes entre o norte e o sul, por conta, na realidade, da origem lá do processo de colonização, né? A gente até tinha comentado sobre isso na nossa aula de independência dos Estados Unidos, falando que, por conta do modelo de negligência salutar, self-government, por conta da não intervenção inglesa, o que se viu nos Estados Unidos foi uma realidade indistinta do norte para o sul, onde o norte adota trabalho livre e o sul se baseia no modelo escravista. E o norte se encaminha no sentido da industrialização, o norte vai se encaminhar, não no momento da independência, claro, isso a partir do século XIX, o norte vai lentamente se encaminhando na direção da industrialização e o sul permanece agrário. O sul permanece agrário, exportador, plantation, aquele modelo tão similar, tão comum aos países da América Latina, né? Então, nós temos duas realidades muito distintas e essas realidades são difíceis de casar, elas são difíceis de conviver juntas. Você vai começar a ter atritos entre as elites sulistas, defensoras do modelo escravista, e as elites nortistas, defensora do trabalho livre assalariado por questões de mercado consumidor, né? Então, esses problemas de relacionamento vão levar aí a um divórcio, uma tentativa de divórcio litigioso, né? Um divórcio para lá de não amigável. Aqui nós vemos uma cena clássica, né? Uma imagem artística clássica, representando um confronto entre tropas da União, né? Os Yankees ou unionistas, vocês podem observar aí vestidos de azul, e os confederados ou rebeldes, os sulistas, aí devidamente trajados de cinza, tá, meninos? E aqui a típica bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do norte, né, Star and Strippers,
que é essa a bandeira tradicional do país até hoje. Aqui ao fundo a bandeira confederada é mais comum, aquela com o X vermelho, né? Aquela bandeira que se tornou tradicional em se associar aos estados rebeldes do Sul, mas esta também é uma bandeira, essa com as 3 faixas vermelhas, vermelha, branca e vermelha, e a estrela num fundo azul também é bandeira confederada. Aqui chegamos à questão relativa às causas do conflito. Eu sempre bato muito nessa tecla com meus alunos. Eu acho que é muito importante a gente entender que as causas da guerra civil não se limitam exclusivamente à questão da escravidão. Eu brinco com os meus alunos dizendo que quando a gente vai estudar a guerra de secessão norte-americana, ou guerra de secessão estadunidense, você olha na vitrine dessa matéria, o que aparece na vitrine é o problema relativo à escravidão. Mas lá no estoque você tem mais problemas. Então, a verdade é que a causa mais visível é o problema relativo à escravidão. Mas existem mais problemas que irão gerar essa guerra naturalmente. Não dá para pensar que é só uma coisa. Então, vamos lá. A primeira causa, mais ou menos aí, é o óbvio, né? O que você tem é que o Sul, pela sua característica de monocultura, agroexportação voltada para o mercado externo, grande propriedade rural, o Sul mantinha uma tradição escravista que não era diferente do Brasil, por exemplo, não era diferente de várias ilhas caribenhas. É o nosso amigo, o sistema de plantation, né? Então, no Sul, a questão da escravidão como mão de obra básica, fundamental, era vista como uma questão intocável, né, pela elite sulista. Já o Norte, na medida que se encaminha para a industrialização, o Norte precisa desesperadamente de mercado consumidor, de mercado interno consumidor. Então, para o Norte, a escravidão no Sul não é bom negócio. Então o Norte começa a pressionar o Sul para que o Sul faça a abolição da escravidão. E o Sul não aceita de jeito nenhum negociar essa questão. Os atritos vão se arrastar de maneira prolongada desde o momento da independência. Por exemplo, Thomas Jefferson, que era fervoroso defensor da abolição, encontrou forte resistência dentro do movimento original de independência. Não haveria um país unificado no momento da independência se a questão da escravidão, se a questão da abolição da escravidão tivesse sido levada a ferro e fogo pelos interesses nortistas abolicionistas. Então, desde o momento da independência, está engasgado na garganta dos políticos. O Norte quer a abolição, o Sul a preservação. Mas, além disso, nós temos também a questão referente à política econômica externa, a questão das relações econômicas externas. O Norte, por ser um país industrializado, por ser uma região industrializada, o Norte precisa de uma política econômica protecionista. O Norte precisa defender o seu mercado interno da entrada de produtos industrializados europeus, de produtos industrializados ingleses. Então, o Norte defende a adoção de uma política econômica com barreiras alfandegárias ferozes, né, o que impeça a importação. O Sul, no entanto, o Sul mantém intensas relações comerciais com a Europa. O Sul não pode adotar uma política alfandegária protecionista, porque isso poderia melindrar seus consumidores. O Sul não fica com o seu algodão, o Sul envia o algodão para a Europa. Então, como é que o Sul vai aceitar a adoção de medidas econômicas protecionistas se ele depende de um bom relacionamento com mercados internacionais? Então o Sul adota uma postura liberal e intransigente. Aqui é um detalhe muito importante, porque vira e mexe nós encontramos questões onde são colocado esse assunto. E aí o aluno mal preparado, quando se diz, quem adota uma política econômica liberal? Quem adota uma postura liberal no que diz respeito ao comércio internacional? O aluno já associa. Liberal é quem gosta de liberdade, o Sul é escravista, o Sul não gosta de liberdade. Então só o Norte pode ser liberal, né? Porque liberal é quem defende o fim da escravidão. Claro que não. Liberal no sentido
econômico, no sentido do pensamento de Adam Smith, laissez-passer, laissez-faire, tá? E não no sentido de abolir. Liberal aqui não tem a ver com liberdade de sair correndo, oi, sou livre. Não, não, não. Liberal aqui no sentido econômico. Então, o norte é protecionista, o sul é liberal. Eles não conseguem chegar a um acordo quanto a essa questão. E por fim, o que fazer com os territórios recém-incorporados do oeste? Tá aí um assunto sobre o qual nós podemos até vir a falar mais para frente, que é a conquista das terras do oeste. Os Estados Unidos estão se expandindo, aquele famoso processo que marcha para o oeste e prega fogo em índio, e prega fogo em mexicano, que beleza, tá? Os Estados Unidos estão se expandindo. Essas terras recém-incorporadas, elas vão gerar um debate, porque os políticos nortistas, sempre ávidos pelo mercado consumidor, sem isso a indústria morre, né? Então não é de se espantar, o norte quer que essas terras sejam divididas em pequenos lotes, e essas terras devem ser, então, doadas ou entregues a um custo muito baixo a pessoas dispostas a se fixar ali como pequenos colonos, inclusive como uma forma de atrair imigrantes estrangeiros e povoar o oeste brasileiro, coisa que o governo imperial brasileiro nunca pensou em fazer, né? Aqui é o inverso. A gente pode também fazer essa comparação entre a diferença da política governamental norte-americana com relação às terras do interior e aqui no Brasil. São completamente inversas. O norte defende a fixação de gente em pequenos lotes para ampliar o mercado consumidor, para fortalecer a indústria. O sul quer o quê? A repetição do seu modelo. A repetição de um modelo de grande propriedade. Então, o que o sul quer? Que as terras recém-incorporadas do oeste sejam vendidas pelo governo, e, portanto, só eles, grandes latifundiários, terão condição de comprar, porque o imigrante está saindo do seu país, porque está quebrado, está na pindaíba, né? Então, o imigrante não tem condição. Então, o que o governo deverá fazer? O que o sul defende? Que essas terras sejam divididas em grandes lotes, vendidas para que ali se reproduza o modelo de grande propriedade monocultora que o sul já adota. Então tá aí mais um motivo de atrito entre sul e norte. Eles vêm brigando, eles brigam feio por conta de que postura, de que políticas serão adotadas nesses três quesitos. Vejam que é bem pior do que simplesmente discutir a questão da escravidão. Causa imediata. Olha aí o cidadão, olha aí o sujeito. Gente, bom lembrar que ele não caçava vampiros. Tá? Quando eu vi aquele filme, a propaganda daquele filme, eu quase tive um infarto e morri de desgosto. Abraham Lincoln, caçador de vampiros. Daqui a pouco vamos soltar um filme aqui no Brasil. Getúlio Vargas, caçador de lobisomem. Olha que ideia idiota dessa indústria do entretenimento hollywoodiano. Realmente está faltando o que fica no filme do Chuck Norris, só que já tá bom, né? Meu Deus do céu, o Abraham Lincoln. Gente, por que eu coloco como causa imediata? A questão da eleição desse sujeito. Politicamente, o partido dominante nas eleições presidenciais norte-americanas no decorrer do século XIX era o Partido Democrata. Tem até hoje, né? As questões ideológicas já não são mais as mesmas, óbvio, não podemos confundir, mas o partido dominante era o Partido Democrata, e a questão é que o Partido Democrata estava claramente dividido em sua ala norte e em sua ala sul. Mas havia, digamos assim, um acordo entre eles. O norte, quando elege um nortista, ele não mexe com o sul, quando elege um sulista, ele não mexe com o norte. Então havia, digamos assim, um pacto de coexistência pacífica. Inclusive, em 1820, foi assinado entre norte e sul um acordo denominado Compromisso do Missouri, pelo qual ficou definido que eles riscaram o país, cortando o país no meio, dizendo, olha, daqui para cima não pode ter escravidão, daqui para baixo pode. Então, nas terras recém-incorporadas, inclusive, não pode ter no norte, no sul pode ter. E o norte, inclusive, se compromete a devolver os escravos fugidos para o sul, né, porque os escravos fugiam do norte
do sul para o norte, né? Inclusive existia nos Estados Unidos um movimento, aqui no Brasil o pessoal chamava de caifases, né? Quem ajudava o escravo a fugir. Lá tinha um esquema conhecido como ferrovia subterrânea, hoje a gente chamaria de metrô, que ajudava os negros foragidos a chegar primeiro no norte, depois do compromisso do Missouri é para chegar no Canadá. Tá? Então eles assinam compromissos tentando amainar as diferenças. Eu falo sempre para os meus alunos que em várias ocasiões o país esteve à beira da guerra. A guerra poderia perfeitamente ter acontecido antes dos idos de 1861, né? Porque o clima muito ruim entre eles. Nós vamos ter eleição presidencial em 1860 e o norte tem um partido novo, que é o Partido Republicano. O Partido Republicano, que não tem mais nada a ver com isso, pelo amor de Deus, não confundam George W. Bush com Abraham Lincoln. Oh, meu Deus do céu, o Lincoln, coitado, não tem nada a ver com esse infeliz que passou pela presidência dos Estados Unidos nesse passado obscuro e recente. O que acontece é que o Partido Republicano era um partido de uma postura rígida, dizendo o seguinte: nós temos que optar ou pelo desenvolvimento industrial ou pelo atraso agrícola. O próprio Lincoln fez um discurso, famoso discurso da casa dividida, dizendo que uma casa dividida não fica em pé e que o país deveria escolher qual o caminho a ser seguido, do desenvolvimento da modernidade, da indústria ou do atraso, da agricultura, da escravidão, né? E não faltam vizinhos, né, dos Estados Unidos para mostrar o que dava monocultura agroexportadora, né? Dava em atraso. O problema é o seguinte, é dizer para o pessoal do Sul, ó, vocês vão pagar pelo ônus do nosso desenvolvimento. O país tem que crescer, o país tem que se industrializar. Quem vai pagar a conta é vocês. Seu modo de vida está errado, vocês vão ter que abandonar esse modo de vida. É mais ou menos isso que o Partido Republicano propõe ao Sul. E na eleição presidencial, relativa ao ano de 1860, para o presidente assumir em 1861, é uma eleição extremamente disputada. Vários estados do Sul, inclusive, boicotaram o nome do Lincoln, fizeram de tudo para evitar a eleição do Lincoln. O Sul estava apavorado com a possibilidade da eleição do Lincoln, mas o Lincoln venceu as eleições. E ao vencer as eleições, isso para o Sul foi um tapa na cara. Para o Sul era inadmissível um abolicionista convicto, um nortista convicto, defensor intransigente daqueles três modelos, daquelas três questões: abolicionismo, política econômica protecionista e divisão das terras do Oeste em pequenos lotes. É inadmissível aceitar esse cara. Então o que acaba acontecendo é que o Sul pede divórcio em relação ao Norte, o Sul declara independência em relação ao Norte. É exatamente isso que vai acontecer. O Sul declara que não quer mais morar, a tal da casa dividida. O Sul não quer mais morar na casa do Norte, quer criar seu próprio país, onde estabelece as suas próprias regras. E aqui nós observamos, nesse mapa, nós podemos observar claramente como fica a divisão do país no momento em que o Sul declara a sua independência. Você tem 11 estados que declaram independência, que são esses estados em vermelho, tá? E você tem os estados em azul, que se mantêm terminantemente fiéis ao Abraham Lincoln, daí unionistas, né? Porque eles defendem a preservação da unidade do país, sendo esses em azul escuro os estados fiéis ao Lincoln, não escravistas. E esses em azul claro, os estados escravistas que permanecem fiéis à União. Interessante que nem todos os estados escravistas aderiram ao movimento. Vejam que nem mesmo todos os estados escravistas aderiram ao movimento. E aqui a gente já observa uma questão. Aqui seria interessante, olha, a população, se fôssemos no momento do início da guerra, lá em 1861, apostar quem vai vencer essa guerra, a lógica seria apostar naturalmente no Norte. O Norte tinha a esmagadora, a população do Norte era bem maior do que a população do Sul. A produção industrial do Norte era muito, muito superior à produção do Sul, que era insignificante.
Nós temos, a Marinha permanece em grande parte favorável ao norte, portanto o norte vai poder bloquear os portos do sul. Então assim, analisando, pondo na balança ali, a situação do norte era bem mais confortável que a do sul. Era difícil acreditar que o sul iria vencer. Mas o sul tem vantagens também. É importante frisar que o sul não era um adversário fácil de ser vencido. Primeiro, os sulistas, o modo de vida sulista era um modo de vida muito mais voltado a um ambiente militar do que o do norte. Rapazes sulistas tradicionalmente alistavam-se no serviço militar obrigatório. A maior parte dos oficiais do exército da União, dos Estados Unidos, eram sulistas. Os sulistas normalmente levavam uma vida agrícola, né? Então andavam a cavalo, sabiam usar armas. O homem sulista está muito mais preparado para se tornar um soldado do que o industrial, o comerciante, o operário nortista, né? E a indústria do norte ela terá que se converter para produção militar, não é automático, né? Você não pega uma fábrica de fazer máquina de costura e transforma numa fábrica de fazer fuzil num dia para o outro. Então, essa superioridade industrial do norte leva algum tempo para se fazer sentir. Então, outra coisa, boa parte da população do sul era composta de escravos, e escravos não serviam para lutar, mas permitiam que a maioria da população masculina fosse à guerra. Então, os escravos continuam lá, presos à sua ignorância, ao seu isolamento, à violência que eram submetidos. O escravo continua lá, coitado, sem poder se manifestar. Então, o escravo continua trabalhando. Então, o sul não é tão frágil assim quanto ele parece. Um outro detalhe, né? É o norte que tem que agredir. Como o norte quer a manutenção do sul na União, o que o sul quer é, me deixa em paz, eu quero formar meu país aqui. O norte é que vai ter que invadir o sul, então os nortistas vão ter que lutar no território que os sulistas conhecem. Esse é outro fator que complica. O primeiro ato de violência, no entanto, parte do próprio sul. O Lincoln ainda acreditava na possibilidade de negociação quando um forte, uma fortaleza do exército dos Estados Unidos que permanecia no sul, que ficava na região sul, eu não me lembro aqui em que estado, esse Fort Sumter, os soldados do Fort Sumter se negam a aceitar a secessão. Eles permanecem fiéis ao Lincoln e o forte será brutalmente bombardeado. O forte será aniquilado pela artilharia sulista. Essa é o primeiro ato de violência da guerra. Então é interessante isso, que apesar do norte ter que agredir, a primeira agressão parte do sul por conta desse forte, esse Fort Sumter, que existe até hoje. Hoje é um museu, mas é o primeiro confronto armado da Guerra Civil Norte-Americana, é a destruição do Fort Sumter, o que horrorizou a população do norte e deixou claro para o Lincoln, o sul vai à guerra. Então não há outra opção, ou o norte mobiliza seu exército e parte para o confronto, ou então o país vai realmente se dividir. Aqui, a questão também relativa aos líderes. Olha, gente, isso aqui é um ponto importante. Esse sujeito aqui à nossa esquerda, é o general Robert Lee. Ele era considerado o mais brilhante oficial do exército dos Estados Unidos. Inclusive o Lincoln o convidou a ser o comandante das forças da União para reprimir o Sul. Mas como ele era sulista, ele falou, sinto muito, mas eu vou assumir o comando lá do Sul. Então o Sul levou também muita vantagem no princípio, porque tinha um comandante militar brilhante para o seu exército. O norte teve muita dificuldade de conseguir bons comandantes. Só realmente o norte vai se dar bem quando esse cidadão aqui, o Ulysses Grant, vai se tornar o comandante em chefe. Ele e um outro general chamado Sherman. Mas o norte ele trocou de comandantes várias vezes porque faltava um cara realmente bom para comandar os exércitos nortistas. Então a guerra se inicia, o Sul obtém uma série de vitórias significativas. O que define que o Sul vai perder a guerra? O fato, primeiro, de que os estados novos do Oeste se mantêm ou fiéis à União ou neutros. Os novos estados do Oeste não se mobilizam. O estado mais recente a se mobilizar é o Texas e pronto.
Então, na verdade, a causa sulista não conseguiu comover o resto do país. Ficou restrita a um grupo de 11 estados. E o Sul esperava o apoio das potências europeias. Mas a causa do Sul era uma causa muito ingrata. A verdade é que o Lincoln foi muito habilidoso em conseguir transformar o Sul em um grande vilão. Porque havia outros elementos sendo discutidos. Por exemplo, a questão da manutenção de uma política econômica liberal. Mas a verdade é que todo mundo só enxergava uma coisa, a questão da escravidão. Então, ninguém vai ter coragem de apoiar o Sul, os estados do Sul, porque a causa do Sul era uma causa muito ingrata, era muito difícil de defender a questão da escravidão. Então o Lincoln foi muito hábil em transformar a guerra exclusivamente numa luta entre os vilões defensores da escravidão e ele, o herói, o defensor da abolição. Tá? Então, no começo, o Sul obtém uma série de vitórias, mas nessa batalha aqui, a famosa Batalha de Gettysburg, o Norte dá início à virada da guerra. Essa é uma vitória muito significativa para o Norte na Pensilvânia. O Robert Lee, percebendo que o Sul não receberia apoio externo, decide então invadir o Norte, rompe aquela postura defensiva e parte para a agressão, tentando destruir o parque industrial nortista da Pensilvânia, mas sofre uma derrota. A verdade é que é um empate, né? Não houve uma diferença tão grande de perdas, mas o Norte pode recompor seus exércitos. O Sul não tem, a população do Norte, né? Graças a isso, o Norte pode absorver as perdas, o Sul não. O Sul bate em retirada da Pensilvânia, e então, a partir da Batalha de Gettysburg, está claro que o Norte não tem como perder a guerra. E isso é impressionante, porque o Sul continuou lutando ainda há muito tempo, o que mostra um pouco do ódio, né, que surgiu entre os dois lados do país. É uma guerra fratricida, mas eles estão lutando como se odiassem desde sempre, né? Então não deixa de ser impressionante como a violência foi extrema. 600 mil mortos em decorrência dessa guerra. Não pensem que é pouca coisa não no século XIX. Bom, em 1865 o Sul é derrotado finalmente, o general Lee avisa os comandantes, o presidente, né, o país se chamava Estados Confederados da América, e a capital dos Estados Confederados era Richmond, e o presidente era um cara chamado Jefferson Davis. Não, eu sou o Jefferson Pérez, ali eles tinham o Jefferson Davis. O Lee avisa o Jefferson Davis, danou-se, perdemos a guerra, não tem mais como resistir, e os sulistas são obrigados a aceitar um acordo chamado Paz de Appomattox. Os comandantes nortistas foram muito, nesse sentido, muito conscientes de proibir as comemorações, tá? Porque realmente o Lincoln estava deprimido, sabia que o custo da reconstrução do país ficaria a cargo dele, então não é uma situação fácil não, foi uma guerra, foi uma vitória, mas foi uma vitória que destruiu metade do país, então por aí vocês podem imaginar. Quais são as consequências da guerra? Primeiro, 5 dias depois, o Lincoln, terminada a guerra, o Lincoln vai ao teatro, toma um tiro na cabeça, um cara chamado John Wilkes Booth, um ator sulista, furioso, fazia parte de uma conspiração, mas o que interessa é o seguinte, ele entrou no camarote do Lincoln, deu-lhe um tiro na cabeça, o Lincoln morreu, como represália à derrota do Sul. Então Lincoln não viveu para a reconstrução do país, não viveu para comandar a reconstrução do país. Então, coitado do Lincoln, foi assassinado. A última vítima da guerra, né? A questão da escravidão foi abolida, perfeito, a escravidão foi abolida. No meio da guerra, o Lincoln baixa um decreto para a abolição da escravidão. Ótimo, maravilhoso, só que não foram criadas leis federais que impedissem a prática do racismo no Sul. Então os estados do Sul ficaram meio que livres para adotar políticas racistas no pós-guerra. Então, apesar da abolição ter ocorrido, o racismo foi institucionalizado nos estados do Sul. Aqueles estados escravistas, eles se vingaram pela derrota contra os negros e adotaram uma política segregacionista horrorosa, que a gente vê muito no cinema norte-americano, muitos filmes falando da situação do negro no sul dos Estados Unidos, até na década de 1950, aquele horror. Tá? Foi só em 1960, a partir da década de 1960, com os presidentes mais recentes, Kennedy, por exemplo, foi um ilustre defensor do fim da segregação, foi só a partir de 1960 que legislações federais serão criadas para proibir a prática do racismo. Não que o racismo tenha deixado de existir, mas oficialmente ele está proibido. A segregação não é mais permitida. O racismo que cada um tem dentro de si é problema dele, mas proibir um negro de entrar num banheiro, de entrar no hospital, de entrar num cinema,
Isso é horripilante, isso, graças a Deus, acabou na década de 1960. Mas foram necessários 100 anos após a abolição, para que o racismo, a segregação oficial fosse proibida. O Sul ficou ocupado militarmente até 1877, e a questão óbvia, a vitória do Norte permite uma industrialização, aceleração da industrialização do país. Agora a regra é ditada pelo industrial do Norte, então o país vai ter um boom de crescimento espetacular na segunda metade do século XIX, mas o Sul permanecerá numa crise profunda. Olha, no começo do século XX, a renda média de um habitante do Sul ainda era 20% da renda média de um habitante do Norte. Então, o Sul realmente foi destroçado, vai levar décadas para se recuperar. Enquanto isso, a elite sulista se vinga no coitado do ex-escravo, que não tem nada a ver com isso. E aqui nós temos um bom exemplo, né? O aparecimento de sociedades não tão secretas assim. E aí a mais conhecida, existem várias, mas a mais conhecida é a Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan, que é formada por homens brancos nos estados do Sul, com o objetivo de aterrorizar a população negra e manter os negros na linha, impedindo esses negros de fazer exigências, de se organizar. A Ku Klux Klan, que passou por várias fases, mas ficou muito famosa aí no início do século, nas primeiras décadas do século XX, a Ku Klux Klan aterrorizou a população negra do sul dos Estados Unidos, virou uma mancha, né, nesse país que se diz aí a maior democracia do mundo. Criticava o nazismo pela maneira como os nazistas tratavam as minorias étnicas, mas dentro do país. Eu quero lembrar aos senhores que em 1936 é muito famosa a história do Jesse Owens, o famoso corredor negro. O Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro na Olimpíada de 1936, e aí criou-se uma história sobre a qual o Hitler não quis entregar a medalha ao Jesse Owens para não ter que cumprimentá-lo. Não sei se vocês sabem que essa história é polêmica. Tem gente que diz que não foi isso não. Que isso foi inventado pela mídia como uma forma de denegrir ainda mais a imagem do Hitler, como se o Hitler precisasse, como aquela infeliz do Hitler precisasse de mais alguma coisa para denegrir. Tristeza, que é uma desgraça. Bom, mas voltando, isso até hoje é polêmico. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Mas o que aconteceu é que o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, em 1936, não quis cumprimentar o Jesse Owens quando ele retornou como herói aos Estados Unidos, porque queimaria seu filme no Sul e provavelmente perderia votos no Sul se ele fosse fotografado cumprimentando um negro. Então, o racismo brutal, e nos Estados do Sul, o presidente Franklin Delano Roosevelt, herói da democracia, tá lá a cara dele no Monte Rushmore, né? Que beleza. O Roosevelt não quis cumprimentar o Jesse Owens porque queimava o filme dele aparecendo, apertando a mão do negro. Olha que beleza. Então essas sociedades secretas proliferaram, mas a partir da década... Hoje não podem mais usar máscara, graças a Deus. Ainda existe uma grande associação com o nazismo, é uma coisa horrorosa, né? É o ônus da liberdade, faz o que quer, né? Aqui no Brasil a gente não pode nem publicar biografia, né? Publica biografia, o Roberto Carlos vai lá e proíbe, tá? Então lá os caras fazem bem o que bem entendem, mas é triste que isso é um resquício da guerra civil e já tem quase 150 anos, né? Que tem quase 150 anos e ainda está lá na sociedade norte-americana como um espinho. Mas isso, né, gente, quem sabe num futuro distante o ser humano tome jeito, né? Vamos ter que ter fé que isso vai acontecer. Então, pessoal, olha, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo pela paciência de vocês. Continuem aprendendo com a nossa TV Senec e até a próxima.